o meu nome é Letícia, eu sou professora do terceiro ano da unidade do Força Máxima de Duque de Caxias. Estou hoje aqui para falar com você sobre o nosso capítulo 4 de Geografia, sobre manifestações culturais no município. Bom, primeira coisa que vale ressaltar são as diferentes manifestações culturais, em que podemos criar e manifestar a nossa cultura pelo reconhecimento de muitas tradições que estão relacionadas ao folclore. E você, sabe o que é folclore? Pois é, folclore está relacionado com a sabedoria popular, que permite conhecer a cultura e a tradição de povos e grupos sociais. Sim, estamos falando do Saci, do Bumba Meu Boi, do Curupira, do Boto, mas também estamos falando de crenças, essas lendas que eu expliquei para vocês, festas, esportes, músicas e brincadeiras. Assim, em cada localidade, podemos encontrar várias manifestações culturais, não é mesmo? Folia de Carnaval. O Carnaval é uma festa popular, muito conhecida em vários países. Tem sua origem no Éntrodo. Alguns alunos já sabem até o que é Éntrodo, porque nós estudamos isso na época do nosso Carnaval. Éntrodo é uma antiga celebração de origem portuguesa, trazido pelos nossos colonizadores portugueses quando chegaram ao Brasil. Quando no passado as pessoas saíam pelas ruas da cidade, jogavam água, ovos e farinha uma nas outras. Observa que essa imagem retrata claramente isso. A imagem é uma pintura que mostra a brincadeira do Éntrodo realizada entre os escravos. Alguém passando farinha no rosto de uma pessoa, né? E o outro aqui jogando água no outro. Bom, Folia de Carnaval. Além e apesar destas brincadeiras trazidas pelo povo português, também tivemos a maior parte das festas que aconteciam na cidade, mas muitas delas também aconteciam no campo. É o caso da festa do Maracatu, presente em várias localidades rurais do estado de Pernambuco. Geralmente participam trabalhadores da agricultura que se fantasiam e tocam instrumentos ligados às suas tradições. Aqui nós temos uma imagem que representa esta festividade cultural que também é muito realizada na época do Carnaval. A imagem é uma manifestação cultural do maracatu rural no estado de Pernambuco. Ainda falando sobre folia de Carnaval, nós vamos ter os bonecos de Olinda. Sim, além dos bonecos de Olinda, vamos ter blocos, mas aqui nós estamos focando nesses bonecos, que são marcos de cantores, atores, e eles produzem esses bonecos para o Carnaval. A imagem mostra o Carnaval sendo comemorado na cidade de Olinda, em Pernambuco. Festa Junina e o Bumba Meu Boi. As festas juninas são uma tradição muito antiga na história do Brasil. São festividades religiosas que ocorreram durante o mês de junho e homenageiam 3 santos: o Santo Antônio, São Pedro e São João. Essas festas foram trazidas pelos portugueses durante o período colonial e são um marco da nossa cultura até hoje, não é mesmo? As festas juninas originaram-se no campo, em uma época em que poucas pessoas moravam nas cidades. Há outras festas populares, que também começaram no campo e hoje já estão na nossa cidade. É um exemplo claro do Bumba Meu Boi. A história do Bumba Meu Boi é muito antiga. Pesquisadores do folclore brasileiro e historiadores acreditam que suas primeiras manifestações aconteceram por volta do século XVIII, quando ainda existia escravidão no Brasil. Por ser transmitida pela cultura oral, a história tem várias versões, assim como a própria festa do Bumba Meu Boi. E aí, tá pensando o quê? Também faz parte do folclore, futebol, uma paixão nacional, não é mesmo? No Brasil, o futebol tem uma importância muito grande. É o esporte predileto de muitas crianças e de até adultos também, não é mesmo? Chegando a ser chamado de febre nacional. Ele tornou-se tão popular graças ao jeito simples de jogar. Basta uma bola, 2 equipes, jogadores e as traves, que em qualquer lugar e espaço todos podem se divertir. Vamos lá. Temos também a história desse esporte coletivo, que é bem antiga. Acredita-se que tenha surgido na China Antiga, por volta de 3.000 anos
a.C., sendo praticado por militares em treinamento para combate. Porém, foi na Inglaterra por volta do século XIX que o esporte passou a ser um conjunto de regras e logo tornou-se muito prestigiado até os dias de hoje. Uma pessoa muito importante para o futebol no Brasil foi Charles Miller. Com o passar do tempo, as regras e essas técnicas do jogo mudaram e as manifestações culturais passaram dos limites da cidade. Hoje nós conhecemos o futebol pelo mundo. Assim, é praticada em vários espaços do país, que contam com times locais e campeonatos próprios. Ou brincar como manifestação cultural. Será que brincadeiras também é manifestação cultural? É claro que sim! Muitas brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos passaram de geração em geração. Por exemplo, a peteca é um brinquedo de origem indígena. Antes os portugueses chegarem no Brasil, os índios que viviam aqui usavam um tipo de trouxa feita com folhas. Eles a enchiam de pedras e amarravam em uma espiga de milho. Em tupi, o nome peteca significa bater, porque é necessário bater de um para o outro até que a brincadeira comece, não é mesmo? Outros exemplos de brincadeiras como manifestação cultural, nós vamos ter a amarelinha, que surgiu na França, a pipa, que foi trazida pelos portugueses para o Brasil, e até a ciranda de roda, que também veio de Portugal e foi passada de geração em geração, com músicas diferentes, com ritmos diferentes, mas não deixa de ser ciranda, não é mesmo? Praticando! Vamos ver o que nós aprendemos então nessa videoaula? Sim, de acordo com o que estudamos ao longo dessa aula de hoje, quais foram as manifestações que aprendemos mesmo? Pensando, hein? O que você me diz? Bom, eu posso te ajudar. Nós vimos sobre a festividade do Carnaval, nós vimos a festa junina, nós estudamos a cultura do Bumba Meu Boi, também vimos sobre o futebol, não foi mesmo? Tivemos também as brincadeiras como forma de manifestação cultural, através do folclore, que envolve todas essas aqui, e inclusive as lendas, como está sendo representada aqui, a lenda do boto cor-de-rosa. Galera, bons estudos, é o que eu desejo para vocês e nos vemos em breve, tá bom?